Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live do dia 11 de novembro. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Derrama sobre nós o Teu Espírito, que ao abrirmos a Tua palavra profética, o Senhor venha falar ao nosso coração, dando-nos a Tua bênção, respondendo os pedidos que estão no coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Deus colocou no nosso coração a mensagem para hoje. Hoje vamos estudar sobre as duas Babilônias. Duas Babilônias. Você sabe que o Antigo Testamento tem uma Babilônia, a Babilônia literal, onde Nabucodonosor foi o grande rei, construtor de Babilônia. E também temos no Novo Testamento uma outra Babilônia, a Babilônia do Apocalipse, uma Babilônia espiritual. Duas Babilônias, o tipo e o antítipo. Abra sua Bíblia e vamos encontrar aqui em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, Deus está desvendando diante de você, abrindo as cortinas do futuro, não do passado, abrindo as cortinas do futuro e mostrando para você o final, o fim de Babilônia. O que a Bíblia diz para você sobre esta Babilônia espiritual do Novo Testamento? Vamos ler Apocalipse 17 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui Deus está falando da condenação de Babilônia. A Babilônia do Antigo Testamento teve uma condenação. Numa noite, caiu Babilônia. Numa noite, o rei pontífice de Babilônia, Belsazar, aquele que se levantou contra Deus, que se colocou no lugar de Deus e que adorou deuses de barro, de pedra, de ouro, de prata, mas não deu glória ao Deus Criador dos céus e da terra. Lá em Daniel capítulo 5, diz que em um dia veio a sua condenação e caiu Babilônia e foi morto Belsazar. A condenação da Babilônia do Antigo Testamento é um tipo da destruição e da queda da Babilônia espiritual de Apocalipse. Por isso aqui no capítulo 17, verso 1, está falando: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. E o verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Verso 3, E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4, E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Verso 5, Na sua testa estava escrito o nome Mistério. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Babilônia antiga do Velho Testamento estava envolta em mistérios. Mistérios, feitiçaria, bruxaria, mas a Babilônia do Apocalipse também está envolta em mistérios. Por isso diz aqui o capítulo 17, verso 5, Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Queridos, nunca houve qualquer dificuldade
para um cristão protestante ou para um cristão estudioso da Bíblia, nunca houve uma dificuldade para identificar a mulher sentada sobre 7 montes, sobre as 7 colinas, e tendo na sua testa o nome escrito Mistério, a Babilônia, a Grande. Muito antes do surgimento do protestantismo do século XVI, muito antes dos cristãos falarem da Babilônia romana, os escritores e os poetas antigos também viam a cidade de Roma como uma segunda Babilônia. Portanto, existem estas 2 Babilônias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A Babilônia Antiga foi famosa pelos jardins suspensos, que se tornaram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando o Novo Testamento foi escrito, já não existia mais esta Babilônia antiga, a Babilônia literal. Ela já tinha sido destruída e se tornou ruínas. Então, meus queridos, quando o Novo Testamento, mais especificamente o Apocalipse, fala de Babilônia, e no Apocalipse você vê a palavra Babilônia repetida 6 vezes. 6 vezes a palavra Babilônia repetida no Apocalipse, indicando que aqui está falando de um poder que se levanta contra Deus, querendo parecer Deus e se assentar no trono como sendo Deus. Porque o número 6 representa um poder humano que se levanta contra Deus. É o número do homem. Queridos, o Novo Testamento, portanto, está falando de uma Babilônia que existe hoje. É uma Babilônia espiritual. Na visão de Apocalipse 17, a cidade dos 7 montes, ou a cidade das 7 colinas, é chamada de Babilônia. É uma referência direta à cidade de Roma. A cidade de Roma tem sido celebrada por séculos como sendo a cidade das 7 colinas. Poetas e oradores pagãos, ou seja, não cristãos, não protestantes, estes poetas pagãos que não tinham nenhum conhecimento da Bíblia, caracterizaram Roma como sendo a cidade das 7 colinas. Assim disse o poeta romano Virgílio, que viveu entre o ano 70 a 19 a.C. Virgílio se refere à cidade de Roma falando: Roma tornou-se a mais bela cidade do mundo e sozinha cercou para si 7 colinas com um muro. Ou seja, Virgílio fala da cidade de Roma como sendo a cidade das 7 colinas. Outro poeta não cristão, Propércio, que viveu entre o ano 50 a.C. a 15 a.C., na mesma linha de Virgílio, ele fala de Roma usando estas palavras: a elevada cidade sobre 7 colinas que governa o mundo inteiro. Estas são as palavras de Propércio. Esta frase usada por Propércio, que reina sobre os reis da terra, é realmente a expressão usada também em Apocalipse 17, verso 18. Percebam, um escritor pagão usando uma frase que está inserida na visão de Apocalipse 17, verso 18, que reina sobre os reis da terra. Chamar Roma de cidade das 7 colinas era considerado pelos cidadãos de Roma tão descritivo quanto chamá-la pelo seu próprio nome. Como exemplo, Horácio, escritor inglês que viveu entre 1717 a 1797. Horácio fala da cidade apenas se referindo às suas 7 colinas. Não usa o nome da cidade, porque ao falar das 7 colinas, todos já sabiam de que cidade ele estava falando. Os deuses que depositaram seus afetos nas 7 colinas. Assim disse Horácio. O poeta romano Marcial, que viveu entre o ano 40 depois de Cristo a 103 depois de Cristo, da mesma maneira fala das 7 montanhas dominantes. Em tempos muito posteriores, o mesmo tipo de linguagem estava em uso corrente, pois quando Símaco, o prefeito da cidade, apresenta por carta um amigo seu a outro amigo, e ele o chama de o homem das 7 montanhas. Ou seja, o homem dos 7 montes, significando que este amigo seu, que estava sendo apresentado na carta, era um cidadão romano.
Nas visões do Apocalipse, meu querido irmão, minha querida irmã, pela primeira vez, João vê a igreja apóstata com o nome de Babilônia, a grande, escrito na sua testa. Nessa visão, Deus revelou a conexão que existe entre a igreja apóstata do Apocalipse e a cidade dos 7 montes. Foi Deus quem revelou esta conexão. Quer você goste, quer não goste, mas é Deus que nos revela através da profecia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17, versos 5 e 6. Aqui diz: e na sua testa estava escrito um nome mistério, a grande Babilônia. É Deus que chama a cidade dos 7 montes de Babilônia. A Babilônia do Apocalipse, a Babilônia romana, a Babilônia papal. E na sua testa está escrito o quê? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É a fonte das prostituições, é a fonte da bruxaria. E o verso 6 diz: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Esta mulher, esta prostituta, que representa uma igreja apóstata, ela está embriagada pelo sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Meu querido irmão, o verso 9 diz assim: aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Deus está abrindo diante de você a verdade profética, dizendo que esta igreja apóstata, que tem escrito na sua testa mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra, aqui está falando que ela está assentada sobre a cidade dos 7 montes. Verso 9, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Meu querido irmão, é Deus quem faz essa conexão. Você goste ou não goste, é Deus que está falando. O que significa ter o nome escrito na testa? Significa que todo aquele que tem olhos para ver, que tem um pouco de discernimento espiritual, será capaz de reconhecer o apropriado título que Deus mesmo deu para essa igreja apóstata. A luz jorra de todos os lados, tornando cada vez mais evidente que Roma é, na verdade, a Babilônia do Apocalipse. E que a igreja apóstata está assentada sobre as 7 colinas, ou seja, é a igreja romana, é o sistema papal. O próprio apóstolo Pedro indicou na sua primeira carta de Pedro, abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, o próprio apóstolo Pedro indicou que Roma era a Babilônia espiritual. Veja, 1 Pedro capítulo 5, verso 13, quando Pedro termina a sua primeira carta, ele diz no verso 13, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Quando Pedro terminou a sua carta, ele disse que estava saudando os irmãos de onde? De Babilônia. Mas Babilônia não existia mais. Babilônia tinha sido destruída muitos séculos antes. Então Pedro está se referindo à Babilônia do Apocalipse. Roma. Babilônia é um código usado na Bíblia para apontar para Roma, onde está a sede da igreja romana. Meu querido irmão, todos os grandes reformadores protestantes indicaram que Babilônia é realmente Roma papal. Martinho Lutero, João Wesley e outros, todos eles apontaram para a Babilônia do Apocalipse como sendo o sistema papal. Também Dante Alighieri, que viveu nos anos de 1265 a 1321, um poeta católico italiano, quando escreveu a Divina Comédia, ele colocou ali a visão de Apocalipse 17,
falando da sua própria igreja católica como sendo a prostituta da visão de Apocalipse 17. A Babilônia do Antigo Testamento era o centro da idolatria, marcada pelo número 6. Vocês se lembram lá em Daniel capítulo 3? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Aqui em Daniel capítulo 3 nós temos a grande estátua de ouro que foi construída por Nabucodonosor. E Nabucodonosor estava exigindo a adoração de todos. Diante desta estátua de ouro, que todos reconhecessem os deuses de Babilônia como sendo deuses verdadeiros, mas são falsos. E os 3 amigos de Daniel se recusaram a se ajoelhar diante desta imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura. Diz aqui o capítulo 3, verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados. Perceba o número 6. 60 é o 6 dezena, 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. O 6 unidade e o 6 dezena. Portanto, queridos, Babilônia é identificada pelo número 6, um poder humano que se rebela contra Deus, que se levanta contra Deus, marcado pelo número 6. O número 6 representa o Deus menor de Babilônia. O número 60 representa o Deus maior de Babilônia. E o número 600 é o 6 centena, ele representa todos os deuses de Babilônia. Ao se ajoelharem diante daquela estátua de ouro, de 60 de altura por 6 de largura, todos estariam adorando o panteão, todos os deuses de Babilônia. Meu querido irmão, aqui nós vemos o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. Isto é repetido lá no Apocalipse, porque a Babilônia do Antigo Testamento é somente um tipo do antítipo. Nós encontramos em Apocalipse o número 6 novamente identificando a Babilônia papal. Porque em Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 18, fala ali que o sistema recebe um número, uma marca, cujo número é 666. 666, o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. É a tríplice rebelião contra Deus. É uma tríplice rejeição de Deus como Criador dos céus e da terra. Meus queridos irmãos, assim como o rei Belsazar, o pontífice rei de Babilônia, aquele que recusou dar glória a Deus, aquele que louvou os deuses de ouro, de prata, de madeira e de pedra, ali em Daniel capítulo 5, verso 4. Este rei Belsazar é um símbolo do rei de Roma, que também adora os deuses de ouro, adora os deuses de prata, de madeira e de pedra, mas que se recusa a dar glória ao Deus do céu, Criador dos céus e da terra. Aqui nós vemos o tipo e o antítipo. Como principal prova do caráter babilônico do papado, o primeiro ponto que eu quero destacar é o caráter de mistério que se atribui tanto à Babilônia do Antigo Testamento como também à Babilônia do Apocalipse. O gigantesco sistema de corrupção moral e idolatria descrito nesta passagem de Apocalipse 17, verso 4. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17 e o verso 4. Leia comigo, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Este gigantesco sistema de corrupção moral e de idolatria, descrito aqui no capítulo 17, verso 4, mostra esta mulher, esta igreja, com um cálice de ouro na mão, embriagando todas as nações, diz o verso 2, ela embriagou todas as nações com o vinho da sua prostituição. Verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E no capítulo 18, verso 3, repete,
porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Meu querido irmão, o mistério de Babilônia. Esse mistério é mencionado também pelo apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler então o capítulo 2 e o verso 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 7. Porque já o mistério da injustiça, o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aqui está falando do mistério da iniquidade. E Paulo identifica o mistério da iniquidade no capítulo 2, no verso 3 e 4. O que é esse mistério da iniquidade? Ninguém de maneira alguma, verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O mistério da iniquidade é a apostasia. Que apostasia? A apostasia da igreja cristã? A igreja cristã que nasceu pura, conforme diz Apocalipse 12, ela se prostituiu no 4º século, através da falsa conversão de Constantino, imperador romano. Falsamente ele se proclamou cristão e trouxe para dentro do cristianismo todo o paganismo, instituindo no meio da igreja cristã o dia de adoração ao sol, o Sunday, no dia 7 de março do ano 321. Meu querido irmão, nos dias de Paulo, ele disse que a apostasia estava no futuro, mas que ela viria. E é chamada de mistério da iniquidade. Verso 3, 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Paulo chama esse sistema corrupto, idolátrico de Roma como sendo o homem do pecado, o filho da perdição. E mais ainda no verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Assim como o pontífice rei de Babilônia, Belsazar, se levantou contra Deus, o Deus criador dos céus e da terra, este sistema papal moderno do Apocalipse, também Paulo diz que ele se levanta contra Deus. E tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Meu querido irmão, nenhum homem, nenhuma mulher de mente sincera que tenha examinado cuidadosamente a Bíblia pode duvidar do que Deus está revelando através de João, através de Paulo. A linguagem aplicada à Babilônia do Novo Testamento nos leva de volta à Babilônia do Antigo Testamento. Assim como uma mulher do Apocalipse tem uma taça na sua mão com a qual ela intoxica todas as nações, o mesmo aconteceu também com a antiga Babilônia. Veja agora o que o profeta Jeremias mencionou. O profeta Jeremias, no capítulo 51, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 51. Aqui nós vamos ver o verso 6 e 7. Leia comigo. Fugi do meio de Babilônia. Você vê lá em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu? Queridos, de onde saiu aquela expressão, fujam de Babilônia, saiam de Babilônia? Veio aqui de Jeremias. Veja aqui Jeremias capítulo 51, verso 6. Fujam do meio de Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Agora o verso 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Babilônia é chamada aqui em Jeremias 51, verso 7, como sendo um copo de ouro, uma taça de ouro. E lá em Apocalipse 17, verso 4, fala que ela tem uma taça de ouro na sua mão, cheia do vinho da sua prostituição, das suas abominações. Meu querido irmão, tanto Jeremias, aqui no capítulo 51, como João lá em Apocalipse capítulo 17, inspirados pelo Espírito Santo, estão mostrando o mesmo poder. Primeiramente a Babilônia literal, depois a Babilônia espiritual. E o verso 7 diz,
o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Os mistérios da antiga Babilônia podem ser rastreados até os dias de Semíramis. Semíramis era esposa de Nimrod. Porém, Nimrod, a tradição diz que era filho de Semíramis e também se tornou marido de Semíramis. E desta união de Nimrod e Semíramis nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro. Essa rainha babilônica foi um protótipo adequado da notável mulher do Apocalipse, capítulo 17, com a taça de ouro na mão e um nome na testa, Mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes. Em 1825, por ocasião do jubileu, o Papa Leão XII gravou uma medalha, um medalhão de ouro, tendo de um lado a sua imagem e do outro lado da medalha a Igreja de Roma simbolizada por uma mulher segurando uma taça. Na mão esquerda, a mulher segura uma cruz e na mão direita ela segura uma taça. Percebam, o próprio Papa Leão XII mostra a Igreja de Roma simbolizada por uma mulher com uma taça na sua mão, exatamente o que Apocalipse 17 menciona. E nesta medalha está escrito: o mundo inteiro é o seu assento. Exatamente como diz a profecia de Apocalipse 17, que ela está sentada sobre muitas águas e tem domínio mundial. Meu querido irmão, lá em Babilônia, na antiga Babilônia, existia a festa da Anunciação. A festa da Anunciação diz respeito ao anúncio do nascimento de Tamuz. Foi no dia 25 de março que era comemorada a festa da Anunciação. Não a Anunciação de Jesus, mas a Anunciação do nascimento do Messias babilônico, chamado Tamuz. Porém, esta festa da Anunciação babilônica, do dia 25 de março, foi usada pela Igreja de Roma e foi transformada na festa da Anunciação do nascimento de Jesus. Percebam, 25 de março é a festa da Anunciação do nascimento de Jesus, 9 meses antes do dia 25 de dezembro. Queridos, a festa natalícia de Tamuz, comemorada no dia 25 de dezembro, foi transformada na festa natalícia de Jesus. Portanto, 9 meses antes, 25 de março, foi a festa da Anunciação. É evidente a relação existente entre a festa da Anunciação e a festa do Natal, porque 25 de março está exatamente a 9 meses de 25 de dezembro. A festa da Páscoa é outra festa babilônica que Roma se apossou dela e transformou a festa de Ishtar, a festa de adoração a Ishtar, a deusa da fertilidade lá de Babilônia, foi transformada em a festa da Páscoa pela Igreja Romana. A festa de Ishtar, comemorada em Babilônia, comemorava o renascimento do deus da vegetação. Era comemorada sempre no início da primavera, no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. E esta festa de Ishtar foi transformada em festa da Páscoa no ano 325, lá no Concílio de Nicéia. Este foi um dos enganos e do paganismo introduzido por Constantino no Concílio de Nicéia, estabelecendo a festa de Ishtar como sendo a festa da Páscoa. Outra festa babilônica que foi introduzida na Igreja Católica é a festa de São João, a festa junina. Nós vemos tantos cristãos celebrando a festa junina, mas, queridos, esta festa vem de Babilônia. No dia 24 de junho, lá em Babilônia, existia a festa ao deus Oanes. Oanes é um dos nomes sagrados dados para Tamuz ou Nimrod, quando eles reapareceram após a morte nos mistérios pagãos. Esta festa era realizada no dia 24 de junho, no solstício do verão. Era uma das principais festas comemoradas no calendário babilônico. O papado também incorporou essa festa pagã junina. Como eles poderiam ajustá-la a algum evento bíblico?
Pois bem, meus queridos, assim como João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, assim também a festa de Oanes, o deus babilônico, foi transformada em a festa de São João, exatamente 6 meses antes do dia 25 de dezembro. É fácil entender, meu querido irmão, quando nós queremos entender, quando nós queremos que Deus nos guie e nos abra os olhos, é fácil entender de onde veio o costume das fogueiras de São João e o caminhar sobre as brasas. Isso também é vinho de Babilônia. Outra festa que veio de Babilônia e que foi incorporada na igreja de Roma é a festa da Assunção. A festa da Assunção celebra a ascensão da Virgem Maria para o céu. De onde veio essa festa? A Virgem Maria nunca ascendeu ao céu. Ela está dormindo no pó da terra esperando a volta de Jesus. Ela está salva, mas esperando a ressurreição dos salvos na segunda vinda de Jesus. Mas, queridos, em 1950, o Papa Pio XII, ele criou esta ascensão da Virgem Maria. E a festa da ascensão da Virgem Maria foi colocada exatamente no dia 15 de agosto, que é a festa da ascensão de Semíramis, de Ishtar, a deusa babilônica. Queridos, essa miscigenação espiritual tem sido promovida ao longo dos séculos pelo papado na intenção de forçar todos os cristãos para abraçarem o paganismo de Babilônia. Qual é o conselho de Deus para os seus filhos? Apocalipse capítulo 17, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17, vamos ver então o verso 9. Aqui no verso 9 de Apocalipse 17, Deus, sem nenhum rodeio, de forma clara, mostra que este sistema religioso pagão tem a sua sede na cidade dos 7 montes. Lemos de novo com você Apocalipse 17, o verso 9. Aqui há sentido: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Você gostaria de uma declaração mais clara do que esta? Simples. Deus está dizendo que este sistema apóstata, chamado de Babilônia, o mistério, a mãe das prostituições, está com a sua sede na cidade dos 7 montes, porque diz aqui, sobre as quais a mulher está assentada sobre os 7 montes. Só existe uma cidade que historicamente é conhecida como a cidade dos 7 montes, é Roma. E só existe uma grande igreja universal que tem a sua sede ali. O Vaticano tem a sua sede ali, na cidade dos 7 montes. Você ainda tem dúvida, meu querido irmão? Por isso Deus, em Apocalipse 18, verso 2, diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Aquela Babilônia do Antigo Testamento caiu, foi invadida pelo Império Medo-Persa. Babilônia foi destruída e o rei pontífice Belsazar foi morto naquela mesma noite. Caiu aquela grande Babilônia, mas agora tem outra Babilônia. A Babilônia do Apocalipse, este sistema romano também vai cair e Deus está profetizando, abrindo as cortinas do futuro para você. Apocalipse 18, verso 2, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Apocalipse 18, verso 3 e 4, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância das suas delícias. Verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero, filhos e filhas sinceros que amam a Deus, mas que estão dentro de Babilônia. Aqui está falando da Babilônia romana, papal. Por isso Deus chama: sai dela, povo meu. Bendito seja Deus, que mostra para você e para mim que existe um povo sincero dentro de Babilônia, sendo convidado por Deus para sair. Sair para onde? Para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo.
sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Agora em Apocalipse 18, verso 21, diz assim: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Deus profetiza aqui o fim desse sistema religioso romano, pagão, que dá a beber a todas as nações o vinho da sua prostituição. E o capítulo 18 e o verso 23 diz: e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz do esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A condenação de Babilônia. Aqui é o que Deus revela no capítulo 19, verso 1 em diante. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. A condenação da Babilônia do Apocalipse. Mas Deus tem um povo sincero ali dentro. Por isso Deus está dizendo: sai dela, povo meu. Não pode haver união entre o santo e o profano. Os santos filhos e filhas de Deus precisam se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Você não pode continuar com Babilônia, porque vocês são templos do Deus vivo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 18, diz assim: porque sois templo do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus está chamando você para ser povo dele, sair de Babilônia. Pelo que diz: saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquem nada imundo, e eu receberei vocês. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 18. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pertence a Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E o Espírito Santo está chamando você. Venha, una-se àqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé de Jesus. Deus quer salvar. Deus quer arrebanhar a sua igreja. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para arrebatá-la para o céu. E você faz parte do povo de Deus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que você pregue esta mensagem profética, que é uma verdade presente para os nossos dias. Deus tem na terra um remanescente fiel. E você está sendo convidado a fazer parte deste remanescente fiel. Abrace a Jesus Cristo como Salvador e deixe que o Espírito Santo implante em você a mente obediente de Jesus Cristo, obediente aos mandamentos de Deus. Deixe-me orar com você. Meu querido irmão, minha querida irmã, oremos. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos porque o Senhor, através da profecia, deixa claro que existia uma Babilônia no Antigo Testamento e existe uma Babilônia no Novo Testamento. Mas ambas foram condenadas. Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos chama, porque o Senhor nos busca, porque o Senhor derrama o Espírito Santo sobre nós e abre a nossa mente para entendermos as profecias que foram reveladas em Apocalipse. Derrama o teu Santo Espírito sobre os filhos e filhas sinceros, para este povo seu, porque sai dela, povo meu. O Senhor tem um povo sincero em Babilônia. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada filho e cada filha. Querido Jesus,
por favor, volte logo para nos buscar. Vem buscar a tua igreja, arrebatá-la para o céu. Nós estamos com os nossos olhos voltados para o céu, de onde virá o nosso socorro, nossa salvação. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Firma os nossos pés na verdade presente, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.